Agora sim, hein? Agora vai, hein? Foi mal, fui eu que mexi aqui, fui mexendo no negócio aqui, acabei batendo o dedo onde não devia ter batido aqui. Não, imagina, meu amigo, mas a minha internet aqui, eu tô orando com fé e paciência aqui, vai dar certo, em Não, nome de vai dar Jesus. certo. Ixi, aí. Mas que eu estava te dizendo, eu entendo que Sim, a vida devocional é algo constante e um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus, né? É um tempo que perfeito. nós separamos exclusivamente para termos um relacionamento, uma intimidade com Deus. Eu sempre gosto de pensar da seguinte forma: a Bíblia diz que Jesus é o noivo e nós, Uhum, a igreja, somos a noiva de Cristo, né? verdade. Por exemplo, eu, quando fui casar com a minha esposa, só casei com ela porque eu tinha afinidade, tinha intimidade, né? Eu conversava com ela, por mais que às vezes eu não estava todo dia presente conversando, mas mesmo por telefone, por celular, eu estava sempre conversando com ela. E em Perfeito. relação à nossa vida espiritual, é da mesma forma. Como é que Sem nós vamos dúvida. casar com o noivo, com Cristo, com Jesus, se nós não temos intimidade com ele? Como é que você Exato. casa com alguém com quem você não se relaciona, com quem você não conversa, com quem você não tem uma intimidade? Né? Então, eu acho Exatamente. que o ponto-chave da vida devocional é desenvolver uma intimidade, um relacionamento pleno e verdadeiro com Deus, com Cristo, né? Vamos dizer assim. Com certeza. E aí, traduzindo isso em aspectos práticos, a gente pode dizer então que o devocional é esse tempo que a pessoa separa para ter exatamente isso, para buscar a Deus e ter essa intimidade com Deus. Eu acho interessante o seguinte, que a primeira questão no devocional, às vezes as pessoas já vão assim, poxa vida, o meu devocional tem que ser de 1 hora, tem que ser de 1 hora e meia. A primeira questão no devocional não é quanto tempo você gasta, mas é se você separa esse tempo. Se você separa esse tempo, ué. Separa, independente da quantidade. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, eu separo esse tempo? Depois você pensa o seguinte, qual é a qualidade desse tempo que eu separei? Porque eu não sei se já aconteceu com você, aliás, já aconteceu com muita gente isso que eu vou falar agora. De vez em quando, a gente se pega mexendo nas barras de rolagem do telefone, seja YouTube, seja Instagram, seja WhatsApp. Você sabe que não tem nada de novo ali, mas você está lá descendo a Passando o rolagem do dedo. telefone, passando o Aham. dedo. Quer dizer, são coisas que vão nos distraindo e vão minando um pouco a qualidade desse tempo. Então, eu entendo assim: não é só você separar um tempo. Primeira coisa, separe o tempo. Segundo, qual é a qualidade desse tempo? E terceiro, aí sim nós podemos pensar na quantidade de tempo, que isso é com o Tempo. tempo. Isso, É o isso. grande poder do hábito, não é verdade, meu amigo? É verdade. E a questão que às vezes a gente quer, às vezes a pessoa que não tem uma vida devocional com rotina, né, vamos dizer assim, seguida, a pessoa já quer começar Sim, fazendo um momento devocional de 1 hora. Não vai dar exatamente. certo. Não vai Não dar vai certo. prosseguir. A pessoa vai. É a mesma coisa de você estar com fome e comer um pratão, 3 pratos de comida cheia. Você vai passar mal e daqui a pouco você não vai querer prosseguir naquilo, porque aquilo ali não vai te trazer prazer. Te fez mal, te Exatamente. fez passar mal, dor de estômago, vamos dizer assim. E na Exatamente. vida devocional dessa forma. É melhor um pouco, com frequência, Mais todos os constante. dias e com uma grande intensidade, do que aquele tempo de 1 hora que você fica ali orando, mexe no celular, aí lá a pouco você vai fazer outra Exato. coisa. Então, eu acho que não Exato. tem muito a ver com o tempo, tem mais a ver Uhum. com a intensidade, com a entrega e com A a frequência, qualidade. a qualidade com que você faz. Né? Perfeito, perfeito. Eu entendo que é dessa forma. Muito Uma coisa bom. que precisa ficar Sim. claro, a vida devocional não é algo que a gente faz. Não sei se já aconteceu com você, eu já ouvi várias vezes. A pessoa fala assim, Uhum. ó, eu vou pregar final de semana em tal lugar. Essa semana É. eu vou jejuar. Essa semana eu vou acordar de madrugada para orar. Essa semana Aham. eu não vou, uns falam assim, eu não vou nem pecar. Então, É desse jeito. tem essa questão de vida devocional como algo para conquistar algo, para Uma receber um moeda de troca. poder, uma moeda de troca com Deus. Mas a vida devocional não tem esse objetivo. O objetivo Perfeito. da vida devocional é intimidade e relacionamento. E, por Sem dúvida. consequência, você recebe os dons espirituais, você desenvolve o fruto do Espírito, né? Você é dotado de características de Cristo na sua vida. Com certeza. E é interessante o seguinte: por que o devocional é importante? Porque, primeiro, a Bíblia ela enfatiza
tanto uma dimensão, uma devoção coletiva. Paulo falou lá em Romanos 12 que nós somos corpo, nós somos membros de um corpo, mas também a Bíblia enfatiza uma devoção individual, pessoal. Jesus disse em Mateus 6, quando você entrar no seu quarto, fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Paulo também falou em 1 Coríntios 3 que nós somos templo do Espírito. Ou seja, existe a dimensão coletiva de devoção, mas a Bíblia enfatiza a dimensão individual de oração. Por quê? Porque Romanos 12 fala que nós precisamos ter uma renovação de mentalidade. E eu acredito que o devocional, ele atinge também, especialmente, essa mudança de mentalidade na vida da pessoa. O devocional produz uma mudança de mentalidade. O pessoal que gosta de canal, de youtuber, enfim, hoje o YouTube tem muita coisa boa, né? Tem muita informação boa e tal. E aí o que acontece? Vamos supor que o pessoal aí da área de saúde começa a acompanhar um profissional do YouTube, como tem vários. Você todo dia ouvindo aquele profissional produzirá uma mudança de mentalidade. Com certeza. No devocional é a mesma coisa. Se todo dia eu busco a Deus e busco a palavra de Deus e quero ter contato com Deus, minha mente vai ser transformada. Isso mesmo. Isso mesmo. Quanto mais próximo eu fico de Deus, mais eu recebo, quanto mais próximo eu fico de Deus, mais eu vejo os meus erros e os meus pecados, mais eu me arrependo dos meus erros e dos meus pecados, e mais eu consigo desenvolver a imagem de Cristo na minha vida. Não eu, lógico, através da comunhão com o Espírito Santo, né, eu digo. Mas quanto mais próximo de Deus eu estou, e eu fico próximo de Deus através da minha vida devocional. Né? Porque, como você diz aí, a vida devocional coletiva, vamos dizer assim, na igreja. Um momento de oração, um momento, um culto, uma reunião de louvor. Um louvor, alguma coisa bacana, show de bola. Mas eu entendo que a nossa vida devocional individual é ela que vai refletir na vida coletiva. Prática, exatamente. Na vida coletiva. Exatamente. Porque muitas pessoas entendem que somente ir ao culto ela já está cumprindo a sua vida de adoração, a sua vida de oração, e por não ter, consequentemente não vão ter uma vida individual de devoção, de vida de devocional individual. Então, perfeito. A base de tudo é a minha vida individual e ela vai refletir na minha vida como igreja, como cidadão, como tudo, em todas as áreas da minha vida. Então, a base é a minha vida individual. E ela vai Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E aí, isso está ligado diretamente a uma questão crucial dos nossos dias, que é o tempo. É o tempo. Efésios 5,16 fala, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ali a palavrinha, a ideia é redimir o tempo, é você libertar o tempo. Ou seja, deixa eu perguntar para a galera que está ouvindo a gente aí, o seu tempo é livre? Ou será que o seu tempo é o seu Senhor? Quem manda aí? É o tempo, é a sua rotina, é a quantidade de coisa que você tem para fazer? Ou você libertou seu tempo, remiu seu tempo? Porque se você libertar e remir seu tempo, se você redimir, resgatar seu tempo e tornar ele livre, você vai usar ele para a glória de Deus. Você vai usar ele para a glória de Deus. E aí, muito sabe que você disse aí, meu amigo. Eu falo Senhor é por causa do respeito, viu? Mas você é mais novo do que eu. Eu acho que não. Será? Eu tô velho, eu tenho só espírito jovem, mas a aparência é velha. Mas é isso que importa. Beleza. Maravilha. Mas aí o que acontece? A gente utilizando esse tempo dentro da nossa vida pessoal, quando chegar na devoção coletiva, nós vamos ser outras pessoas. A devoção coletiva, ela só vai ser, vamos dizer assim, uma exteriorização daquilo que eu vivo na vida individual. Então, perfeitamente... Um reflexo, exatamente. Porque se a gente for fazer uma contabilização da semana, por exemplo, quanto por cento de tempo nós passamos na igreja? É o mínimo. E as pessoas deixam para cultuar a Deus só nesse mínimo. Quando a vida devocional nos mostra que o culto a Deus é constante. Isso mesmo. O culto não é a nossa reunião no templo. O
Culto é a nossa Perfeito. forma de vida a Deus. Né? Esse é o grande erro Perfeito. de muitas pessoas, que nem agora nesses dias de quarentena aí dentro de casa. As pessoas falando assim, não, eu não vou ao culto. Como é que eu vou ficar sem ir na igreja? Eu não vou cultuar a Deus. Não tem o mínimo entendimento do que é viver uma vida com Deus, uma vida devocional. Né? Aham. E essa Sem questão do dúvida. tempo aí que você disse, a maioria das pessoas, quando você vai falar, né, eu digo de mim, quando eu vou conversar ou confrontar algum irmão sobre essa negligência, às vezes, na vida dele sobre vida devocional. Todas as pessoas sempre têm uma desculpa. Sempre vem com alguma Sim. desculpa. E a principal desculpa é: eu não tenho tempo. Eu faço faculdade, eu acordo cedo para ir trabalhar, eu tenho meus filhos, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer tantas coisas, eu tenho meus afazeres na igreja, eu tenho minhas atividades e tal, e não sei o que lá. Então, muitas pessoas têm desculpa. Mas a grande Verdade. questão é que muitas pessoas estão invertendo as prioridades. Uma coisa É. que eu aprendi e eu levo para mim nessa questão de vida devocional eu reconheço que a gente sempre precisa melhorar. Sempre Sempre, precisa. sempre. Sempre a gente precisa Sem ter dúvida. algo. Às vezes a gente começa, faz um tempo ali de uma vida devocional bacana, depois começa a vir algumas coisas, você já não está tão firme, tão constante, né? Mas uma das Uhum. coisas que a gente precisa entender é diferenciar as coisas importantes, urgentes, daquilo que é necessário e vital para a nossa vida. O Perfeito. problema é que muitas pessoas são guiadas não pelo necessário, não pelo vital, mas pelas coisas urgentes e importantes. Por exemplo, Verdade. de manhã, vamos supor, tem pessoas que gostam de fazer o devocional de manhã, mas vamos supor que surgiu um imprevisto, essa pessoa entra 8 horas no serviço, agora ela vai ter que entrar 7. Ela vai Uhum. ter que mudar uma vez um pouquinho o horário dela ali. Não, Com surgiu um certeza. imprevisto, então eu vou cancelar meu momento devocional. Ou seja, ela está sendo guiada pelas coisas urgentes, pelo que surgiu, né? E Uhum. não coloca a vida devocional como algo necessário e indispensável para a sua vida. Então, eu acho que Verdade. o primeiro ponto para nós conseguirmos entender essa questão de remir o tempo, como você está falando, é colocar a vida devocional não como algo urgente, que surgiu de última hora, mas como algo indispensável, algo Perfeito. necessário para a nossa vida cristã. Né? Se nós Perfeito. colocarmos dessa forma, ela sempre vai estar no topo da lista das nossas prioridades. Né? Eu Verdade. acho que eu Eu consigo gosto. pensar dessa forma. Ó, perfeito. Eu gosto de uma frase. ah, Aqui deve ter alguns atleticanos, mas é sempre minoria em qualquer lugar, né? Não me xinga aí, pessoal. É brincadeira, tá? Mas eu gosto de uma frase do Calil, o ex-presidente do Atlético, que hoje é presidente, que hoje é prefeito de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte: o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. E É às isso. vezes nós colocamos as coisas menos importantes na categoria das mais importantes. É E verdade. tem uma frase de um autor que eu gosto, que eu esqueci o nome, mas ele diz o seguinte: o mais importante é colocar aquele que é mais importante como o mais importante. E a Isso. partir disso, muda completamente a sua definição de prioridades e de vivência. Você sabe uma coisa interessante? Eu vou contar um testemunho aqui pessoal. Eu cheguei num tempo em que a última coisa que eu fazia de noite e a primeira coisa que eu fazia de manhã era pegar no celular. Acordou, pegava o celular. Na hora de dormir, olhava o celular e dormia. E eu pensei comigo, peraí, eu acho que são pequenos detalhes que mostram quando uma pessoa de fato está inclinada a mudar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a mudar nos pequenos detalhes. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu for orar não vai ser pegar no celular, vai ser orar. Vai ser falar com Deus. E a última coisa que eu for fazer do meu dia vai ser falar com Deus também. O que eu estou dizendo para ele? Deus, do início do meu dia até o fim dele, o Senhor é a pessoa principal. É a E aí prioridade. as pessoas. A prioridade. E aí as pessoas têm uma dificuldade com isso. Agora, meu amigo, o que a gente poderia falar então? Nós já falamos aqui então que a importância do devocional, esse tempo todo estamos falando da importância do devocional. Falamos que devocional é esse tempo de separação para buscar a Deus. Você disse muito bem, devocional vem da palavra devoção. Mas o que nós poderíamos falar, por exemplo, de inimigos do devocional? Eu penso pelo menos três básicos. Eu diria o cansaço, aliás, o primeiro que eu diria, o pecado, eu acho que é o grande Pecado. inimigo do devocional. O segundo eu diria cansaço. E o terceiro eu diria a distração. O que você pensa sobre isso?
com certeza. Porque até nós estamos falando aqui na igreja sobre um tema vida na carne versus vida no espírito. E a partir do momento que nós morremos para a carne, nascemos com Cristo, recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Se recebemos o Espírito Santo dentro de nós, nós somos levados, nós temos agora uma nova força para vencer a natureza do pecado. A natureza do pecado continua dentro de nós, mas agora nós temos uma outra força para lutar contra a natureza de pecado, que é a vida no Espírito. Quem que vai sair vitorioso? Aquele que nós alimentarmos mais. Né? Sem dúvida. E o Espírito é alimentado com a vida devocional, com relacionamento com Deus e tal. Mas o pecado é quem alimenta a nossa vida na carne. Então, a nossa carne é alimentada todos os dias. E a nossa carne não vai querer orar, não vai querer ter um momento de meditação na palavra, não vai querer isso. Então, quanto mais nós estivermos pecando, menos nós seremos levados a ter uma vida devocional com Deus. Porque menos o nosso espírito terá forças para demonstrar e para lutar contra a carne. Perfeito. Quanto mais eu peco, mais eu alimento a carne. Quanto mais eu peco, mais eu alimento a carne, menos eu vou ser levado a alimentar o espírito. Né? Sem dúvida. Sem contar a distração. Eu creio que tão importante hoje quanto, tão prejudicial quanto o pecado, são as distrações. São muitas. Sem dúvida. Na minha época de criança não tinha. Muitas. Era só jogar futebol na rua, correr e tal. Hoje, são imensas as distrações, as possibilidades de distrações que nós temos. Sem dúvida. E eu vejo interessante nisso aí, eu vejo interessante o seguinte, que nós vivemos uma cultura também do inutilismo, e tem tudo a ver com essa questão da distração. Por quê? Às vezes a pessoa ela é distraída não para aquilo que é bom, mas para aquilo que é inútil. É verdade. Eu entendo assim que tem momentos na nossa vida que você para e vai ver um vídeo aleatório, você para e vai dar uma risada, vai ver alguma coisa. É necessário, é necessário. Nós também aqui não estamos pregando a vida de super-homem, nós não estamos pregando a vida aqui de super-crente, né? Nós estamos falando aqui daquilo que a Bíblia ensina para nós, né? Mas eu penso que nós precisamos combater também essa cultura do inutilismo. A pessoa não é só distraída, ela é distraída para aquilo que é inútil. Então, quanto tempo da nossa vida nós estamos gastando com isso, né? É verdade. Uma questão interessante sobre isso é que, por exemplo, a gente tira um tempo para ficar à toa. A gente tem que tirar um tempo para ficar à toa, ficar com a mente vazia ou ficar tranquilo dentro de casa. Sim. Qual que é geralmente a atividade que as pessoas fazem hoje? Eu vou assistir um vídeo no YouTube, eu vou mexer, vou fazer tal coisa, vou mexer no celular, vou ver o Instagram. Beleza, top, a nossa vida hoje é a nossa vida social hoje engloba muito essa questão tecnológica. Bacana. Mas será que se nós, no nosso momento de ficar à toa, nós criássemos o hábito de sempre pegar o livro? Eu falo de mim mesmo. Eu sempre, quando eu ficava à toa, por exemplo, meu ponto fraco em redes sociais é YouTube. Eu gosto de ver vídeo de futebol, ainda mais agora que meu time está meio ruim, o São Paulo, eu gosto de ficar vendo os vídeos antigos, os gols antigos do São Paulo. As grandes glórias. Então, as grandes glórias do passado, como diria o hino do São Paulo. Bem do passado. Tem, muito tempo. Né? São muitas glórias, mas é do passado. Beleza. Mas eu gosto de ver os vídeos antigos, essas coisas antigas e tal. Eu gosto, é o tempo que eu ficava vendo. Até que eu pensei, não, e se o tempo que eu fico parado eu começar a ler um livro, eu começar a ler a Bíblia, né, o momento que enfim, vou fazer alguma coisa, eu começar a ler um livro e tal, né? E agora, eu criei o hábito. Aqui em casa eu deixo um livro no banheiro, deixo um livro do lado da minha cama, eu deixo um livro na cozinha. Então, sempre quando eu estou tranquilo, eu tento, pelo menos, criar este hábito da leitura. Perfeito. Sempre ler algum livro e tal. Até a minha esposa fica brincando comigo, que eu fico lendo 3 livros de uma vez. Eu demoro a acabar eles, porque eu sempre deixo um em cada lugar, e sempre quando eu estou à toa naquele lugar, naquele ambiente, pelo menos eu tento, né, lutar comigo mesmo para criar o hábito de leitura naquele livro. Eu creio que vai contra essa questão do inutilismo, né, que você está falando. Perfeito, aí. Perfeito. Ótimo. Já está aí.
Já tá aí uma ótima sugestão para a galera que está com a gente aí. Deixa um livro no banheiro, deixa um livro no quarto, deixa um livro na cozinha. Faz isso, porque aí que vai. Você já está colocando armadilhas, né? Isso, Para usar bem o seu tempo. isso. E é isso mesmo, é aproveitar o tempo da melhor forma possível. E Maravilha. que nem você, minando essa perda de tempo, fica mais fácil, né? Fica Com muito mais fácil, certeza. Com né? certeza. E, a gente está falando aí sobre as práticas de devoção. O que você acha? Que Maravilha. você, Maravilha. questão, como Eu, é que é a a- sua vida devocional? Como é que você gosta de seguir? Olha, como que eu faço? É, eu acho que isso é uma coisa um tanto pessoal, né? Mas acho que muita gente identifica, muita gente faz igual, então a gente é benção a gente relatar as nossas experiências. Eu eu acordo de manhã e logo pela manhã eu faço a minha oração, medito em alguma palavra, faço a minha oração e já vou tomar meu café, enfim, seguir meu dia. Ao longo do dia, nos momentos em que eu tenho disponibilidade, eu aproveito para orar e meditar mais um pouco na palavra de Deus. À noite, quando eu vou dormir, mesma coisa. Eu oro, mas não é aquela oração assim também protocolar, né? Porque acho Lógico, lógico. que tem muita oração que vira reza. A verdade é essa, né? A É a maioria, hora que você, a maioria, a hora que você acorda, a hora que você é à noite, são as mesmas palavras. Até vou sugerir para a galera aí, repara se a sua oração não são as mesmas palavras todo dia, a hora que você vai acordar, a hora que você vai dormir. Não estou falando que tem problema repetir pedido, não estou falando isso. Eu estou falando quando a coisa fica mecânica, né? Quando a coisa fica sem aham. sentido. Então você vai Senhor meu dormir, você Deus e vai meu falar, Pai, soberano Deus e ah, eterno Pai, né? e não está nem, Até, tá nem mesmo, pensando. até quando a gente vai falar com o nosso pai, por exemplo, a Maria Júlia vem falar comigo. Ela não chega e fala eterno e glorioso Pai, Aham, maravilhoso e sobrecelso Pai. Ela chega, ô paizinho, ô pai. Né? Ela chega de uma forma intimidade. descontraída, mostrando intimidade. E é interessante, já deve ter acontecido com alguém aí. Quando você vai dormir, aí você dobra o joelho para orar, e daqui a pouco começa a vir um soninho, aí você tem que pedir a Deus para ter a força de sanção nos seus olhos para você aguentar. Aí daqui a pouco você começa a orar, e daqui a pouco você perde sentido nas palavras. Uma vez eu fui orar e começou a vir um sono, aí quando eu percebi, eu estava falando assim, Jesus, eu te abençoo, Jesus. Talvez isso já aconteceu com alguém. Ou Com certeza. seja, a gente tem que ter esse entendimento de realmente ser uma coisa com sentido, né? Que Isso, faça sentido, que seja, como nós falamos mais cedo, qualidade. Então, isso. eu faço dessa maneira o meu devocional. Agora, eu Legal. penso que existem 4 práticas que a gente pode discorrer aqui que devem fazer parte do devocional: a oração, a palavra, o jejum e a adoração. Mas me Isso. conta aí como é que é o seu devocional, meu amigo. Cara, tenho que confessar que eu sou muito ruim de disciplina. Eu sou muito Uhum. indisciplinado. Eu tenho uma falha muito grande de indisciplina. E por exemplo, eu não gosto não é que eu não gosto. Eu tenho uma grande facilidade. Existem pessoas diurnas e pessoas noturnas, né? Pessoas que já acordam Sim, ligadas e já tá ali naquilo ali. Já tem pessoas que já acordam até pegar no tranco, gosta mais da noite. Eu sou dessas pessoas que tem uma grande facilidade mais à noite. Eu não sou daquelas uhum. pessoas que acorda já no 220, tá? Que tem aquela, né? Eu tenho uma Sei, sei, sei. predisposição a aprender mais na parte da noite. Então, por exemplo, de noite, eu sempre gosto de deixar minha Bíblia ali, tem o meu período ali, meu período de leitura, né? Eu gosto pelo menos os 3 capítulos todo dia, ler uns capítulos ali, ler um livro, ter um tempo parado, vou ler meu livro e o momento de oração, né? Uma Perfeito. dica que eu gosto muito, não sei, para mim serve, né? Eu não gosto de orar ouvindo hinos. Eu não sei você. Entendi. Eu não gosto Eu, de eu ouvir mesclo. Eu mesclo. semestre. Então, eu não Uhum, tem gosto muito, hora. porque às vezes eu Uhum. começo a orar e começo a misturar com hino. Tipo Se assim, perder, às vezes eu tô aham. orando, me perder. E eu criei um hábito, até um amigo meu, o Bruno, ele me deu essa dica. Eu agora tenho essa prática de oração ouvindo pad. Um padzinho que Ah, tem 2 horas de duração no YouTube. Você põe ali, não tem propaganda, não tem anúncio nenhum.
ali você vai viajando, você viaja, né? Uhum. E eu gosto muito dessa questão. Por exemplo, Sim. oração, eu gosto muito de orar de pé. Lógico, Ah, oro ajoelhado e tal, mas eu gosto mais de orar andando aqui em casa. Por maravilha, exemplo, eu também. Eu eu gosto de também. andar, de orar andando. Começo a andar, né? Quando a Maria Júlia era pequenininha, antes de dormir, pegava ela no colo, ficava balançando e orava. Hoje, coloco um fone de ouvido e vou orando. Vou andando aqui dentro de casa, fazendo a mamadeira, arrumando para dormir, já vou orando. Então, são coisas que servem para mim. Lógico que cada um tem a sua individualidade, vai se adaptar melhor com o seu jeito, com a sua Sim. personalidade, com o seu tempo. Mas que nem você disse, eu acho que uma vida devocional ali, oração, meditação na palavra, um momento ali de adoração, um momento de jejum também indispensável, e eu complemento com mais um ato, a contemplação, que muitos de nós não temos a contemplação. É o momento de Verdade. você ficar na sua, parado, ouvindo Deus falar com você. Às vezes Deus fala pela natureza, Deus fala um anúncio. Um dia eu estava aqui de boa, que passou o anúncio da funerária dizendo que não sei quem tinha morrido. Aquilo ali me trouxe um temor dentro do meu coração que Olha só. concluiu o momento devocional. Deus falou comigo através do carro de som do anúncio da funerária. Interessante. Então é um momento de contemplação. Você fica ali para receber ou ouvir aquilo que Deus também quer falar, né, para cada um de nós. Com certeza. Sensacional. E nós estamos falando assim, nós estamos dando dicas. Claro que não existe certo e errado na questão Ah, de como fazer, mas o que tem que ter no seu devocional? Oração, meditação bíblica, adoração, faça um jejum. Até nós falamos mais cedo sobre moeda de troca. Tem gente que só faz jejum quando precisa de uma porta aberta. é, Ah, eu quero casar, eu quero arrumar uma namorada. Aí faz lá 50 dias de jejum. Nem Moisés conseguiu isso. O cara é verdade. faz. Se Mas a fosse questão assim, é, não tem pode problema falar. fazer o jejum para essas coisas. De Não, jeito não. nenhum. O que nós estamos falando é o quê? O primeiro objetivo do jejum é ter Deus dentro da minha vida. Isso, É não alimentar o corpo para alimentar o espírito. É não comer o pão da terra para comer o pão do céu. isso. Mortificar a carne para que o espírito possa vencer essa natureza, a minha natureza Exatamente. pecaminosa. Até porque você disse aí, Exatamente. tem muitas pessoas que às vezes jejuam para casar e tal, né, para buscar um casamento. Se fosse assim, você não teria uma vida devocional. Seria um exemplo de que você não estava tendo uma vida devocional. Olha, Deus está me virando cativeiro, hein? Ô, glória! Glória a Deus! Ai, ai, maravilha. Eu Mas é creio no verdade. poder da oração e do jejum. Eu creio, eu creio. Eles têm o Aleluia. poder, mas o objetivo, eles não são o objetivo em si mesmo. O objetivo Verdade. é desenvolver uma Exatamente. intimidade verdadeira, plena, total com Deus, né? De nós com Deus. Eu gosto muito, meu amigo, de pensar o seguinte, por exemplo, quando nós falamos em oração, a oração, ela tem dois resultados, um imediato e um imediato. O imediato é o pedido que você está fazendo. Ah, Senhor, abre a porta. Ah, Senhor, cura minha doença. Ah, Senhor, faz isso. Isso é o pedido imediato, você vai conseguir depois. Isso, O pedido, ou não consegue. O pedido imediato, o resultado, na verdade, desculpa, o resultado imediato é a presença de Deus. Então, olha isso, só que legal. Ainda que você não consiga o resultado imediato da sua oração, que é Deus te atender, você já consegue o resultado imediato, que é a presença de Deus na sua vida. E aí, é verdade. independente se eu conseguir o que eu pedi ou não, o principal já tem, a presença de Deus. A presença dele. Eu gosto muito daquela passagem de Tiago, da carta de Tiago, que ele fala assim: vocês não recebem porque vocês não pedem, e não recebem porque pedem Verdade. mal. E muitas pessoas têm oração como algo, só uma lista de pedidos, né? Uhum. Até tem o momento de oração, até tem uma vida devocional com Deus, mas chega para orar com aquela lista de pedidos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero receber aquilo e tal, preciso disso. A gente tem que orar, a gente tem que pedir, lógico, show de bola. Mas eu entendo que quando o Tiago diz que nós oramos e não recebemos, é porque nós só oramos pedindo algo para nós, pedindo a nossa Verdade. vontade, né? Sendo que a gente tem que orar pedindo a vontade do Pai. O Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo por nós, ela é eficaz
porque o Espírito Santo sabe o que nós precisamos, mas acima de tudo, ele sabe qual é a vontade do Pai. E ele intercede para que a vontade do Pai seja realizada em nós. E é Com essa oração certeza. que tem resultado. É essa oração que Jesus fala, se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, você vai abrir. Quando? Quando Sem nós dúvida. orarmos pedindo para que não a nossa vontade aconteça, mas a vontade do Pai se realize na nossa vida. Eu gosto de uma frase, meu amigo. A frase é o seguinte: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. E é a pura Deus trabalha. verdade. É É a verdade. pura É verdade. verdade. Mas o que É nós verdade. podemos falar então sobre meditação bíblica também? Falamos sobre jejum, oração, a contemplação e sobre a meditação bíblica, hein? Cara, eu acho que é indispensável. A leitura da palavra, a meditação na palavra é algo indispensável. Tem uma, até não sei se você gosta, eu sigo muito aquele canal Jesuscope, do Douglas Sei, Gonçalves. conheço. E Conheço. ele lançou uma Bíblia agora, chama Bíblia Comentada por. Aí você vai e coloca o seu nome. Ele escolheu 50 textos bíblicos, 50 passagens da Bíblia, para que cada cristão possa ter o seu comentário sobre aquele texto. Sabe? Por Sim, exemplo, Gênesis 1 é sobre a criação ali. É bacana você ver a Bíblia devocional, você tem uma Bíblia de estudo, né, pentecostal, MacArthur, Thompson, bacana. aplicação. Mas, de aplicação, mas muito melhor é nós termos as nossas anotações, o nosso comentário bíblico das nossas experiências com Deus. Eu acho Uhum. e isso é resultado de uma vida devocional, que você vai meditando, você vai tendo as suas experiências com Deus. Por exemplo, gosto muito da NAA. Eu gosto de fazer a minha Ah, leitura na sim. NAA. Né? Excelente versão. Excelente. Ela não é tão atualizada, vamos dizer assim, quanto a linguagem de hoje, e eu acho que ela não é tão difícil quanto a revista corrigida ou a revista atualizada. E eu gosto, por exemplo, de ir anotando. Não sei você, tem gente que não gosta de anotar na Bíblia. Eu Ah, eu gosto de anoto anotar sempre. tudo na Bíblia. Qualquer coisa, Muito bom. vou lendo, vou anotando, vou marcando, escrevo dos lados, escrevo no rodapé, escrevo no meio da Bíblia, porque eu tenho aquilo como a minha interpretação da Bíblia, vamos dizer assim, a minha forma de se relacionar com a palavra de Deus. Lógico, tem Perfeito. a questão hermenêutica e exegética ali, que tem que ser levada em conta, só que eu Uhum. entendo que a cada dia o Senhor se manifesta de uma forma para nós através da sua palavra. Eu acho bacana ir anotando. Tem pessoas que não Esse gostam, eu já trabalho, gosto de anotar. eu também gosto de anotar, até por uma questão prática, você fica ali, já está ali no texto, né? Já está com a referência perto do texto ali. Então, para a questão de praticidade, é mais fácil. E esse trabalho aí é a meditação, é o trabalho de meditação que você faz. A gente sabe que, por exemplo, existe um momento de estudo bíblico, que você vai pegar livros, comentários, e você vai se dedicar a um estudo. O devocional é mais essa questão de meditar, né? De Isso. você ler o texto e perguntar para o texto depois que você leu o que que isso fala comigo. E aí você anota, enfim, é exatamente esse trabalho de meditação. Eu acho Isso. interessante que a Bíblia, ela enfatiza, sempre, desde cedo, desde lá atrás, Deus sempre enfatizou a necessidade da pessoa não simplesmente ter contato com a Bíblia, mas ter uma relação com a Bíblia, no Isso. sentido de constância. Por exemplo, o Salmo 1, versículo 2 fala que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de De dia e de dia noite. e de noite. Quer dizer, há uma constância aí, né? Lá no Salmo 119 e o versículo 9, estou até aberto com ele aqui também, fala assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Você vê que toda vez, que sempre a Bíblia, a palavra relaciona essa questão de meditar na lei com o caminho, porque o caminho indica constância, indica continuidade, indica o dia a dia, indica a prática diária. Ou seja, meditar na Bíblia é uma coisa que tem que ser feita todo dia. Eu acho interessante o seguinte: às vezes o pessoal fala assim, eu não leio a Bíblia, mas eu leio um bom autor, eu leio um bom livro. Não Não é a mesma coisa. substitui. Não. Não substitui, não é a mesma coisa. Porque uma coisa é eu falar assim, Pastor Davi,
Vou fazer aqui um resumo de uma obra, de um livro. Outra coisa é o pastor Davi pegar o livro e ter contato com o livro. Tá me ouvindo? Alô? Deu uma paradinha aí. Tá ouvindo agora? Tô. Amor, pega minha pasta para mim lá, por favor. Voltou legal? Voltou, tranquilo. Beleza. Então eu estava dizendo, você, mais do que ter contato com a obra, você ter contato com alguém que vai resumir a obra, é muito melhor você ter contato diretamente com a obra. Então, é Isso. importante falar isso. Uma leitura avulsa não substitui a leitura bíblica. Eu conheço um autor que é bom demais, mas nada se compara ao autor deste livro, que é a palavra de Deus. Eu não sei se você já viu aquela frase, meu amigo. O pessoal gosta. Antigamente o pessoal falava mais ela. Era assim: a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Isso. Fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É verdade. Perde aquele que não abre e não Sem se dúvida, relaciona com sem ela. dúvida. O pessoal podia me mostrar a Bíblia, essa daqui, ó. A Bíblia comentada por. Alguém mandou no comentário. Essa aí que você falou. Essa daqui. Aí vem alguns textos, por exemplo, 1 João 2, vem o texto de um lado e o espaço em branco para você comentar do outro lado. É bacana para Que pessoa legal. que gosta. E nada Que legal. substitui a palavra de Deus. Eu acho que o que vai nos firmar verdadeiramente na presença de Deus e vai nos levar a sermos cristãos verdadeiros é a palavra de Deus. É o estudo, é a meditação, é este amor pela palavra. Né? Amém. Você disse aí do Salmo 119, eu gosto muito do verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de caminho Deus, de novo. ela é lâmpada para o pé, ou seja, lâmpada remete a uma luz pequena, um passo diário, todos os dias. Então, se você tiver amor e meditar na palavra todos os dias, o seu dia a dia, um dia após o outro, será um dia próspero e abençoado. E ela também é luz para o caminho. Então, se você tiver essa prática diária, devocional, na palavra, meditando, lendo as escrituras, você terá luz para o seu dia, né? terá lâmpada para os seus pés em cada dia, e numa forma geral, o seu caminho será todo iluminado pela palavra de Deus. Né? Então, eu acho que é algo indispensável. Cristão que não lê a Bíblia não é cristão. Eu falo isso. Concordo plenamente. É o soldado que vai à guerra sem arma. Que vai dessa forma. Cara, nosso tempo está meio para frente aí, a gente tem acho que 10, 12 minutos. Tá? Vamos lá, meu amigo. Você comanda aí. E agora? Cara, uma das coisas legais aí que a gente precisa... Eu acho que a gente não pode também ficar naquela coisa metódica, automática para a vida devocional. Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Tem que ter algumas dicas práticas, né, de como desenvolver essa vida devocional. E a gente tinha conversado de dar algumas dicas de livros. Livros muito bons bom. Que vão nos levar a ter uma vida devocional legal, né? E posso começar? Pode falar, manda lá. Beleza. Tem os livros devocionais. Eu particularmente, eu tenho alguns, mas eu não gosto muito. Prefiro... mas tem gente que já gosta. Por exemplo, tem esse daqui que eu comprei e é muito bom, que é do Spurgeon. Ele tem uma para devoção de manhã e de noite. Entendeu? É bacana. Todos os dias tem ali para você ter um devocional. Tem esse do Tozer. Também legal. Para todos os dias você ter ali o seu momento de devoção. Por exemplo, hoje é dia 29, né? Hoje é dia 30. 30. Por exemplo, aqui, a cruz que carregamos, né? Então, tem os livros devocionais, tem aqueles pão diário, né? Que as pessoas sempre têm. Tem uns do Hernandes também, Gotas para a Alma, né? São livros mais devocionais. É legal, é bacana. Para quem não tem uma prática devocional, é bacana para começar ali de pouco em pouco. Para instigar a pessoa. Eu tenho um livro que eu quero indicar, que para mim foi muito bom, só que eu não estou com ele aqui. Eu falo um, depois você fala outro. Vamos assim? Vamos lá. Beleza. Um livro que eu queria indicar que mudou a minha vida de comunhão com Deus. Um livro que fez a gente mudar a concepção aqui na nossa igreja. Ele está até na igreja, eu levei ele para lá ontem. Chama
Somos Todos Sacerdotes. Um livro indispensável. Todo cristão tem que ler este livro. Somos Todos Sacerdotes. Principalmente quem canta, toca, quem tem alguma aptidão para o ministério de louvor, indispensável. Somos Todos Sacerdotes. Um livro bacana e eu indico que todos precisavam ler esse livro. Muito bom, que maravilha. Eu vou indicar um aqui. Ele é uma leitura também mais tranquila, mas é um livro fantástico que eu gostei muito. Muita gente conhece o autor, que é o Max Lucado, e esse livro aqui, ó, Simplesmente como Jesus. Show de bola. Sensacional esse livro, vai te ensinar exatamente a ser como Jesus, inclusive na vida devocional. Jesus tinha vida devocional. Então, é um livro que eu indico para o pessoal. O Max Lucado é uma linguagem muito fácil, é uma linguagem muito tranquila e ele tem muitas aplicações. É um livro muito prático. Os livros dele são práticos. Então, esse é o primeiro livro que eu indico. Tá. Outro livro que eu quero indicar, até não estou com ele aqui, eu levei ele para a igreja, porque nós estamos fazendo a transmissão ao vivo dos cultos, eu levei alguns livros para enfeitar a mesa lá, e eu acabei deixando na igreja. Um outro livro que eu quero indicar, que eu acho que todo mundo tinha que ler, é Deuses Falsos, do Tim Keller. Algo ótimo autor. Todo cristão tem que ler Deuses Falsos, do Timothy Keller. Maravilha. O pessoal está perguntando onde pode adquirir esses livros. Na internet, com certeza, acha. Livrarias, as melhores livrarias aí, com certeza esses livros estão à disposição. Mas internet é certeza. Eu gosto de comprar na Família Cristã, no site da Família Na Cristã. Família Cristã. Bom, tem uns preços bacanas. Tem na Estante Livro, você conhece? Estante Livros, Estante Virtual. Top, top. E tem uns bacanas que tem na Mundo Cristão. Maravilha, Mundo Cristão, verdade. Outro livro que eu quero indicar, esse livro, eu também não estou com ele aqui, eu ia trazer, ficou na minha casa, na minha outra casa, que agora eu tenho 3 cidades, meu amigo. Se você perguntar onde eu moro, eu te falo, no Centro-Oeste Mineiro. Minas Gerais. Mas, Minas Gerais. Ficou lá em Formiga esse livro que eu quero indicar, que é do Tim Keller também. E esse é um livro de um assunto específico que eu acho que a galera vai gostar. O livro chama Como Integrar Fé e Trabalho. Você que quer saber como é que eu posso servir a Deus no meu trabalho, como é que eu posso fazer com que o meu trabalho glorifique a Deus. Esse é um livro que eu indico. Como Integrar Fé e Trabalho, do Tim Keller. Top, top. Um outro livro que eu quero indicar aqui, ó. Espiritualidade Emocionalmente Saudável, tá? Petri Scarezo. Show de bola. Muito bom. As pessoas hoje acham que estar em Cristo, todos os seus problemas serão resolvidos. Mas esquece que nós somos uma construção do meio onde nós vivemos. E muitas pessoas, às vezes, estão na igreja, mas são emocionalmente completamente destruídas. Não tem uma autoestima, não tem uma autoestima, não se valorizam, enfim. E este livro aqui é muito bom, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, indico para todo mundo ler. Maravilha. Deixa eu indicar um aqui também. Esse aqui é um livro mais teórico. Esse é um livro mais... Ele é mais denso no sentido de informação, mas é um livro extremamente necessário para esses dias que nós estamos vivendo, que é esse livro aqui do Jeremiah Johnston, chama Inimaginável. O que seria do mundo sem o cristianismo? Esse livro aqui é sensacional para quem quer ter uma apologética, ou seja, uma defesa da fé abalizada, quem quer ter uma leitura mais profunda, inclusive com acompanhamento histórico, com dados históricos. Esse livro aqui eu indico, Jeremiah Johnston, Inimaginável, é o que eu indico também. Bacana. Para não ficar só nesses outros autores, quero indicar um da CPAD. Tá? Esse aqui é CPAD também. Esse é CPAD? Esse aqui, ó. Eu Sou Membro de Igreja, do Tom Weiner. Top, show de bola. Todo membro de igreja tinha que ler. Tá? Ele aborda aqui 5 ou 6 características
que nós cristãos temos que entender para quando somos membros de alguma igreja. Tá? Eu Sim. não estou achando aqui, ó. Eu tenho que ser um membro de igreja ativo, serei um membro de igreja que une as pessoas, não deixarei minha igreja se concentrar em meus desejos e preferências, tá? Enfim, são 6 características. Vou orar pelos líderes da minha igreja, guiarei minha família para que sejamos membros saudáveis da igreja e valorizarei minha posição de membro da igreja como uma dádiva. Muito bom, um Bênção. livro pequeno, 107 páginas, você lê ele em 2, 3 dias e é show de bola. Eu sou membro de igreja. Barato, R$ 15. Que bom, que bom. Eu vou indicar aqui um último, que este livro aqui é o melhor livro que eu já li até hoje. Esse livro aqui. Ele também é uma leitura um pouquinho mais densa, mas extremamente revigorante, que é o do Philip Yancey, O Jesus que eu nunca conheci. Esse livro aqui, você vai ter uma visão da vida de Cristo sensacional. O autor ele descortina a vida de Jesus e vai te fazer entender por que Jesus de fato é quem foi, é o Filho de Deus, enfim, lógico, né? Baseado na palavra de Deus que já nos mostra isso. Ele vai jogar uma luz para nós nesse tema. Então, acho que está ótimo aí de sugestão, meu amigo. Se você tiver mais alguma aí, Eu quero só dar mais uma sugestão aqui. vai O lá. primeiro livro que eu li foi esse daqui, ó. Eu tinha uns 8, 9, 10 anos. Meu pai me obrigou a ler e hoje eu agradeço a Deus. Eu Ah, acho que todos tinham que ler. Heróis da esse Fé. aí é fundamental. Indispensável, indispensável, tá? Outro bacana, Luciano Subirá. Vai abrir a sua mente sobre a questão dos dons espirituais. O falar em línguas, que é muito Eu acho que mistificado, muito bom. Isso aqui, não pende para o lado... enfim, vai te trazer uma coisa, um pensamento racional sobre o falar em línguas. Eu acho que é uma grande, hoje no Brasil, uma grande autoridade sobre o assunto, pastor Luciano Subirá, sobre essa questão de dons espirituais. Dons Realmente, espirituais, ele é o cabeça. super indicável. Isso aí. Meu amigo, vamos caminhar para o final aí? Vamos lá, vamos lá. Você tem mais É uma algo aí para alegria. acrescentar? Não, é realmente agradecer ao pessoal aí. Eu vi muita gente aqui, muita gente mesmo de várias cidades. Agradecer o pessoal aí de Quartel-Geral, de Formiga, que entraram, o pessoal aqui de Tapsirica, o pessoal de Samonte também. Nós temos um carinho muito grande aí por todos vocês. Que Deus abençoe, pastor. Foi uma alegria muito grande. E o nosso desejo é o quê? Com essa live, te encorajar, galera, você que está aí nos vendo agora, te encorajar a ter uma vida devocional bem feita, todo dia, com prática, com constância, porque isso, olha, escreve o que eu estou te falando. Uma vida devocional vai revolucionar a sua vida pessoal. Uma vida devocional revolucionará a sua vida pessoal. Pastor Davi, obrigado. Foi uma satisfação. Eu nem sou Cara, show digno, de não, mas bola. o evangelho é por graça mesmo, né? É graça, é graça, é graça. Precisamos marcar outra para darmos Sim, mais dicas e falarmos sobre as maravilha. versões da Bíblia, dar umas dicas de Bíblia. Bíblia, Boa, linguagem excelente. bacana. E quem sabe nós vamos falando um Divinópolis pouquinho. também. Aí, ó. Desculpa Luan, só mencionar Luan aqui, também. Divinópolis também, falando aí, maravilha. Show de bola. Quem sabe não falamos sobre os dons espirituais? Excelente, excelente. Vamos lá, vamos marcar. Próximos dias, então, nós vamos marcar. Continuamos com as dicas de livros. Falamos um pouquinho sobre versões da Bíblia e dons espirituais. Vamos marcar aí para fora. Quero te agradecer, foi um privilégio. Show de bola. Tá? Conta com a gente. Você sabe que você é um cara que mora no nosso coração. Acrescentou demais e foi um privilégio ter você. Tá bom? Amém. Satisfação. Deus abençoe. Amém. Um abração a todo mundo. Uma ótima noite. Vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Tá bom? Um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.